Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade e também agradecer a você que está aí conectado para mais uma vez meditarmos juntos na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você para uma leitura que nós faremos na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu gostaria de perguntar para você aí como está o som, se o som está audível, se está bem, se está bom. Você pode manifestar aí para mim como é que o som está chegando aí? Aí você já me ajuda me dando esse retorno. Não é? A leitura ela será feita na epístola aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 1 e o verso 18, até o verso número 26, que eu vou ler agora. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Meus amados, nós vamos orar agora. Eu convido a você para orarmos juntos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos neste momento pelo privilégio, pela oportunidade concedida. Nos abençoa nessa noite. Fale ao nosso coração, que seja tudo para a tua glória. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui está esse texto. Paulo, ele escreve esta carta quando ele está preso. Esta é conhecida como uma das epístolas em prisão. Paulo está preso e, mesmo preso, ele não perde o seu cuidado por aquela igreja, por aqueles irmãos de Filipos. Então ele escreve esta carta e ele fala sobre muitos assuntos maravilhosos. E aqui
ele está dizendo a eles que ele foi preso, mas de alguma maneira a sua prisão ela acabou beneficiando a pregação do Evangelho, porque através da sua prisão muitos tomaram conhecimento de que ele era um servo de Jesus Cristo, de que ele era um arauto, um pregador, um anunciador do Evangelho. Então Paulo está dizendo a eles que é verdade que muitos pregavam o Evangelho também, não de boa mente, não visando o reino de Deus, mas visando trazer mais sofrimento a Paulo. Por exemplo, a pessoa estava pregando e alguém questionava, quem mandou você pregar e tal? Ele dizia, eu estou pregando porque eu vi Paulo pregar, Paulo pediu, Paulo me incentivou, e a ira, o ódio contra Paulo crescia ainda mais. Então Paulo ele está dizendo a eles assim que alguns pregavam mesmo por contenda, né, para criar confusão contra Paulo. Aí ele chega no verso 18. Então a partir do verso 18 é que nós vamos ver a convicção deste homem, é o nosso assunto nessa noite, a convicção de Paulo, o cuidado pela igreja, o amor ao Evangelho, a convicção de salvação e a certeza que esse homem tinha do céu. O céu que é tão pouco pregado hoje por algumas denominações, o céu que, quem sabe, não é mais tão crido por muitos de nós como no passado. O céu estava no coração do apóstolo Paulo. Vamos ver isso então? Olha o verso número 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Observe, mas que importa? Quer dizer, para Paulo, ele não se importava de que alguém estivesse pregando para que ele sofresse. Porque, de qualquer maneira, a pessoa estava pregando, né? Muito embora não houvesse o desejo do crescimento do reino, a pessoa quisesse criar problema para Paulo, mas o Evangelho estava sendo pregado. Então, observe aqui, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, o amor de Paulo para com a pregação do Evangelho. Agora, o Evangelho que Paulo pregava era uma chamada aos homens para o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era o que Paulo pregava. Então Paulo estava feliz aqui porque Cristo estava sendo anunciado. Por quê? Porque o Evangelho, você chama a pessoa ao arrependimento para que ele seja perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então, Então, em Cristo Jesus é que o homem é salvo. Então não há evangelho sem Cristo. O evangelho é completo com a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer assim, olha, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então Paulo se alegrava com a pregação do Evangelho. Lembrando que o Evangelho bíblico, né, ele não é casa própria,
ele não é superstições, o que muitas igrejas têm pregado. Não é isso que Paulo pregava, não. Tá? Paulo fala do evangelho genuíno. Então, a pregação do evangelho genuíno alegrava o coração de Paulo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eles estão pregando isso, aquilo, mas pelo menos estão pregando. Bom, tudo bem, estão pregando, mas estão pregando o quê? Você entende? O que é que estão pregando? O que estão anunciando? E no caso de Paulo, não. O evangelho eles estavam pregando corretamente. Agora, a motivação deles era outra. Mas para Paulo, pregando o evangelho é o que deixava o seu coração alegre. E ele dizia assim, olha, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo sabia que a pregação do Evangelho, né, e ele preso por isto, e os irmãos orando, e o Espírito Santo ajudando, observe, pelo socorro, pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo sabia que isso resultaria salvação para ele, livramento para ele. E ele tinha uma expectativa, ele diz assim, olha, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Viu? Paulo tinha certeza de que ele era um pregador do evangelho. Ele tinha certeza da sua salvação. Algumas igrejas afirmam não haver certeza de salvação. Bem, o apóstolo Paulo tinha certeza de salvação. Ele tinha certeza de que em nada ele seria confundido. Ele não ia entrar em confusão. Ele era um pregador do evangelho e, por causa dele, o evangelho estava sendo anunciado por outras pessoas. Ainda que para incriminá-lo, não importava. Ele estava alegre. O evangelho estava sendo pregado. A alegria do crente, do pastor, do pregador, é que o evangelho seja anunciado às pessoas. Tá? Não é que era a alegria do nome da igreja, né, de mais uma bandeira fincada nesta ou naquela região. Isso alegra, mas o ponto-chave é o evangelho alcançando o coração das pessoas. Então Paulo estava feliz. Aí ele diz assim, olha, ele tinha certeza de que ele não seria confundido. Antes, com toda a confiança, olha, a convicção deste homem. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Observe que Paulo, pela fé, ele se uniu a Cristo, de tal maneira que ele queria glorificar a Cristo em toda a sua vida, em todo o teu ser, né? Em todo o seu ser, em todo no seu corpo. Né? Ele diz, ele será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Seja pela vida. Paulo, vivo, pregaria o evangelho. Quer dizer, mesmo sofrendo, ele pregaria o evangelho. E Paulo, ele queria que Cristo fosse engrandecido nisto. Ele queria que a sua vida, o seu viver, engrandecesse a Cristo. Então ele diz, Cristo será, ele tinha certeza, com toda a confiança, Cristo será
tanto agora, como sempre, né? Engrandecido no meu corpo. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha que bonito. Então Paulo, ele havia entregue a sua vida a Cristo. A Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Você não entrega a Cristo só o teu coração, né? Quer dizer, coração na Bíblia é o homem interior, é a mente. Você não entrega a Cristo só a sua mente, porque você não é só mente. O homem é corpo, alma e espírito. O homem tem consciência, não é verdade? O homem tem emoções, consciência, espírito, emoções, alma, e o homem tem o seu corpo. Então o homem é corpo, alma, espírito, né? De fora para dentro, corpo, alma e espírito, de dentro para fora, espírito, alma e corpo. O homem é um ser triuno. Então, quando você creu em Jesus Cristo, a entrega ela é total. Você não pode, por exemplo, usar uma roupa que condiz com a fé cristã, porque tem roupa que condiz com a fé cristã. Quem diz que não tem, é claro, quando convém, né? Tem muita gente que prega a conveniência. Mas quando você se usa uma roupa no teu corpo que condiz à fé cristã, a tua mente também tem que condizer. Então Deus tem que ser glorificado em tudo. Por quê? Porque o homem é um ser triuno, o homem é corpo, alma e espírito. Não dá para ser crente só na alma, ser crente só no espírito. O lado exterior ele deve acompanhar. Isso indica e exige mudança exterior e mudança para melhor. É uma realidade bíblica. Não tem teólogo que possa desfazer isso com a Bíblia. Ele pode citar o filósofo fulano de tal, o sociólogo não sei das quantas. Isso ele pode fazer. Mas usar versículo bíblico não tem jeito para fazer isso. Salvação ela é completa. Então Paulo ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Observe agora, seja pela morte. Por que Paulo diz isso? Como Paulo poderia, ou como Cristo poderia ser engrandecido na vida de Paulo pela morte? Mas ele poderia. Como? Se ele morresse como um crente. Se ele morresse como salvo. Não é isso que ele vai dizer aqui, olha. E por que ele diz isso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Repita esse versículo aí na tua casa. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha a visão do apóstolo Paulo. Olha a estrutura, a maturidade. Olha a firmeza desse homem. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Né? Hoje a luta para não morrer é uma luta desesperada. Não queremos morrer. Nós estamos numa fase aí, essa pandemia, inúmeros irmãos já têm morrido por essa enfermidade. Deus está no controle. Bom, eles têm morrido porque isso já é uma ordem, né? Está ordenado o homem que morra uma vez. Agora, isso que Paulo está dizendo aqui, muitos crentes não conseguem ter essa convicção, nem essa visão. Para Paulo, para mim o viver é Cristo. A vida de Paulo
ela girava em torno de Cristo. Cristo era o eixo no qual a vida de Paulo girava. Então o viver para Paulo era Cristo. Ele obedecia a Cristo, ele glorificava a Cristo, ele imitava a Cristo, ele pregava a Cristo. Sua vida era Cristo. O que é a vida para você? O que é a vida para mim? O que é o viver para nós, crentes? Para mim, o viver é Cristo. O teu viver é Cristo? Né? Para muitos, o viver é as viagens, é a fama, é o bom nome. Mas agora, com essa pandemia, já não dá para estar passeando tanto, né? Mas a realidade, meu irmão e minha irmã, o viver do crente deve ser Cristo. Não tem sentido a sua vida não ser Cristo. Você viveria para quê? Qual é o objetivo do crente? É Cristo, deve ser Cristo. Glorificar a Cristo. Ah, mas eu tenho que trabalhar e só na igreja. Não, não significa só na igreja. Você trabalha dando um testemunho. É em Cristo. A Bíblia até diz que devemos obedecer aos nossos superiores como a Cristo. Tem que ser Cristo. Nós amamos a Cristo. Pelo menos é o que falamos. Então nós vivemos Cristo. Nós temos Cristo no nosso coração. Nós nos identificamos com Ele pela fé e Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, para Paulo, o viver é Cristo. Paulo não tinha outros objetivos maiores do que glorificar a Cristo. Qual é o teu objetivo? Até onde você pensa ir nessa vida aqui? Qual é o teu sonho? É muito pregador, né, que fala isso, né? Deus vai realizar o teu sonho. O sonho de Paulo era Cristo, viver para Cristo. Você está percebendo? A palavra de Deus, ela esclarece, ela traz luz, ela dá entendimento. Se você é um crente e o seu viver não é Cristo, me desculpe, a tua fé ela é imatura, precisando questionar uma série de coisas na tua vida. Se o meu viver não é Cristo, uma série de coisas devem ser questionadas na minha vida. Se o nosso viver não for Cristo, uma série de coisas devem ser questionadas no nosso viver. Então Paulo está dizendo a eles, olha, Cristo será engrandecido, eu vivendo ou eu morrendo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer é ganho. Por quê? Porque nós somos salvos. Paulo era salvo. Ele tinha certeza de salvação. Sabia de onde tinha vindo, quem era e para onde ia. Né? O céu. Então morrer é ganho. Meu amado, morrer para o crente não é perca, é ganho. Claro, isso não é uma defesa para o suicídio, por exemplo, né? Mas é uma realidade. Em Cristo, o morrer é ganho. Mas o morrer só é ganho se o viver for Cristo. Se o viver não for Cristo, o morrer não é ganho, é perca, é prejuízo. Mas o viver sendo Cristo, o morrer é ganho. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, a nossa fé, ela é testada nos momentos difíceis. Paulo estava preso aqui. Entendeu? Quer dizer, observe que Paulo, ele está dependendo de Deus. Ele fala, ó,
pela vossa oração, a oração, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo estava esperando em Cristo. Pede oração, porque certamente orando, Deus iria exercer a sua vontade. Mas Paulo estava disposto, não apenas viver por Cristo ou sofrer, mas também a morrer por Cristo, se preciso fosse. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você sabe por que muitos irmãos, eles não veem a morte como um ganho? Porque o viver não é Cristo. Está vendo? Que Deus nos ajude. Meus amados, peçamos a Deus convicção. Olha o que Jó diz. Eu sei que o meu Redentor vive. Tem que ter convicção. A convicção vem das Escrituras. Não é a organização religiosa que dá convicção, não. Muitas vezes até tira. É a palavra de Deus. É a rocha. É o mel. Né? A palavra de Deus, na realidade, ela é como mel para nós. O salmista, ele diz assim que a tua palavra dá luz. Ela dá entendimento, ela esclarece os simples. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas observe o que Paulo vai dizer agora. Ó. Mas, se o viver na carne, ele está dizendo assim, mas se eu não morrer, se eu continuar vivendo, tá? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha que bonito aqui, ó. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra. Paulo, ele não queria só fazer a obra. Ele queria resultados. Ele queria fazer a obra de Deus, ele queria resultados. Agora, nós temos que tomar cuidado com essa conversa de resultado. O resultado para Paulo eram almas transformadas. Eram igrejas alegres. Eram crentes firmados na verdade. Eram irmãos convictos, defensores da sua fé. Isso era fruto. Nós temos que tomar cuidado o que é que nós entendemos por resultado do nosso trabalho. É muito sério isso aí. Você que me ouve, se você é um obreiro, se você é um dirigente, nós temos que ficar atento sobre resultado de trabalho, o que é que a Bíblia diz, o que a gente tem em mente. Nós vamos ver o que Paulo tinha em mente. Ó. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ó, Paulo estava em dúvida. Por quê? Ele vai explicar. Olha, mas de ambos os lados estou em aperto. Não é? Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Observe, estar com Cristo é ainda muito melhor. Deixa eu falar um negócio para você. Todo crente fiel que morre, que é chamado por Deus, que dorme no Senhor, ele está melhor do que nós. Lá se for as tentações, provações, ele está esperando a vinda de Jesus para receber o seu corpo glorioso. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Para não ver esses irmãos que estão morrendo por essa enfermidade, dentro da soberania de Deus, como uns pobres coitados
que não creram, que estão debaixo do juízo de Deus. Não. Estar com Cristo é ainda muito melhor. Temos que ter maturidade. Paulo disse, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem em Cristo, porque nós vamos encontrar com eles. Claro, se nós formos fiéis até o fim. Então, meu amado, o ente querido que Jesus recolheu está muito melhor. Às vezes, no aflorar das emoções, algum irmão pensa até alguns pensamentos duvidosos, mas não duvide não. Quem está em Cristo, quem está na glória, muito melhor. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas, olha a visão de um pastor, de um homem que ama a igreja, que ama os crentes, né? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Carne é corpo. Ele está dizendo assim, ó, mas julgo mais necessário, por amor de vós, continuar vivendo. Ó. E agora? Para você entender isto, você tem que ter em mente quem era Paulo. Paulo era um pastor, um ensinador. Ele queria ver o crente aprendendo, crescendo e ficando firme. O desejo de Paulo ficar não é para desfrutar de bens materiais, não. É para continuar produzindo fruto. E o fruto de Paulo era na vida das suas ovelhas, dos seus alunos, né? Então ele diz assim, ó, mas julgo mais necessário, por amor de vós, tá vendo? Estar com Cristo é ainda muito melhor, mas o amor de Paulo por aquela igreja de Filipos fazia com que ele ficasse em aperto. Com Cristo é ainda muito melhor. Agora, ficando, ele poderia transmitir mais dádivas espirituais para eles através do ensino. É o que ele vai dizer aqui, olha. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Olha, eu tenho certeza que eu vou ficar um pouco mais com vocês. E olha, para proveito vosso e gozo, alegria da fé. Meu amado, nós dirigentes, nós pastores, se não chegarmos num amor desse jeito, não vale a pena. Ser pastor, trabalhar entre o povo de Deus e não ter essa visão aqui, não vale a pena. Melhor parar, não tem jeito. E olha o que ele diz, que ele quer permanecer para proveito e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele está dizendo, então, eu pretendo ficar mais, para que eu vá visitar vocês. Ele estava preso, né? Eu vou visitar vocês aí, e vocês vão se sentir satisfeitos com a minha presença, não é? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu vou levar a palavra, o ensino. E o ensino vai trazer a vocês alegria, fé, firmeza. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que coisa impressionante. Veja, meu amado, o que estava no coração do apóstolo Paulo. Ele estava preso pelo Evangelho, mas sabendo que alguns continuavam pregando para aumentar o sofrimento dele, o alegrava mais.
porque ele queria que Cristo fosse engrandecido pelo seu sofrimento. E para ele, Cristo seria engrandecido tanto na vida como na morte. Por quê? Porque para Paulo, o viver era Cristo e o morrer era ganho. E ainda é. Nós precisamos viver para Cristo. O viver é Cristo. Então, nessa vida, devemos fazer nossas obrigações como fiéis a Cristo. Por quê? Porque o nosso viver significa servir a Cristo, né? Ser luz do mundo. E se morrer? Se morrer, é bem melhor estar com Cristo. Mas, na possibilidade de ficar só por amor à obra, a Cristo. Você percebeu? Para Paulo, não valia a pena viver a não ser por Cristo, né? Imagine, tire Cristo da nossa vida. Qual é a razão da nossa existência? Antes, quando não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos razões para viver. Viver para ficar rico, viver para curtir, viver para fazer isso, viver para fazer aquilo. Mas agora que nós cremos, que a nossa mente abriu, se tirar Cristo, o que sobra? O que o mundo tem? Qual é a esperança do mundo? O mundo quer viver, o mundo quer vacina. Para quê? Para continuar preso aos pecados. É diferente do crente. O crente, queremos viver para Cristo. Mas se for para ser levado por Cristo, é ainda muito melhor. Amém? Meu amado, essa palavra Deus colocou no meu coração. Eu espero que a transmissão esteja ótima e você tenha entendido bem, tá? Então, agora, antes de nós orarmos, antes do nosso encerramento, eu quero convidar aqui a nossa irmã Rosimeire. Ela vai louvar o nome do Senhor. Vamos ver aqui se ela está fácil aqui, ó. Vamos ver se a nossa irmã Rosimeire consegue uma conexão. Ela estará louvando o nome do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor, pastor Silvio. Amém. Vou louvar o Senhor com um hino muito conhecido, inclusive ele tem na nossa harpa cristã. Quem quiser abrir aí, é o número 545. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim a hora em que a morte enfrenta
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, vamos ouvir também a nossa irmã Laudiceia. Vamos ver se a Laudiceia Vamos ver se a Laudiceia consegue uma conexão aí. Ela também vai louvar o nome do Senhor. A presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém, irmã. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Amém. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Deus que conhece seu povo, mas que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder. E a vitória começa a brilhar, e o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar,
o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus, nós ouvimos aí que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. E crendo em Cristo, não há nada melhor do que confiar nele, mesmo em luta e provações. Por quê? Porque o nosso viver é Cristo e o morrer é ganho. Se o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então essa é a nossa esperança, né? É aquilo que é aquela semente, aquela fé que veio ao nosso coração quando ouvimos a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nessa noite você que está participando ainda não é um crente, você pode entregar a tua vida a Cristo, onde você está mesmo aí, né? De repente você pode até se manifestar aí, está ouvindo, alguém te falou dessa live que teria, e você será um dos tais que creem em Jesus Cristo para viver para Ele, porque o viver é Cristo. Trabalhamos, negociamos, mas crentes. Isto é viver em Cristo, tá? E quando Deus achar por bem, nós iremos para o lugar que é melhor ainda, que é estar com Cristo. Enquanto estamos aqui, o Espírito Santo nos faz sentir a presença de Cristo. Mas lá, naquele glorioso dia, nós estaremos com Cristo. Amém? Eu agradeço você que participou. Eu estou vendo aqui em torno de 21 pessoas, graças a Deus. Eu agradeço a cada um, muito obrigado. Obrigado pela a manifestação, né? Obrigado pela a manifestação e Deus realmente ele Meus amados, nós vamos orar agora. Parece que o áudio abaixou, né? Às vezes, amados, acontece isso. Depois que as nossas irmãs cantam, cai um pouquinho. Eu gostaria de saber se ainda está baixo o áudio. Se estiver baixo, eu estarei orando agora para encerrar. Está baixo ainda? Você pode me fala aí, escreve aí, se está muito baixo. Ainda está baixo, né? Bem, nós vamos orar agora. Pronto. Vamos ver se deu uma melhorada. Vamos ver se melhorou. Agora, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue melhorar agora, né? Bem, nós vamos orar agora. Vamos aproveitar que pelo menos elas cantaram e nós vamos orar agora, tá? Maravilhoso Deus, eterno
Eterno Pai, obrigado por essa noite, abençoa cada um dos teus filhos, ajuda, fortalece, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações sejam com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. No final ficou um pouco mais. Até a próxima, se Deus quiser.